Então, pessoal, nessa aula vai ser para vocês a condição C do Excel. Vamos aprender a criar layouts um pouco mais profissionais do que criávamos nas aulas anteriores. Esse layout aqui é um layout bem simples, vou deixar ele na descrição do vídeo para fazer o download da imagem. No decorrer das aulas vamos melhorar o layout, deixar ele bem melhor do que aquele. Vamos então definir a quantidade de células, de linhas e colunas que vamos precisar utilizar para criar. Deixa eu dar uma olhada aqui quantas linhas e colunas vamos precisar. Tá, ok. Certo. Então vamos precisar de 17 linhas, ok? E vamos definir aqui um tema. Clicando na segunda opção que eu cliquei, selecionar o tema e clicar em OK. Aqui essas opções eu vou ensinar para vocês em umas aulas um pouco mais à frente, ok? Então vamos editar aqui os nomes. Deixa eu abrir aqui de novo para verificar qual a sequência dos nomes. Ok, vamos editar então primeiro clicando diretamente na célula. Após clicar na célula, vamos fazer a edição normal. Só reconfirmando, deixa eu deixar desse jeito, dividir a tela para ter mais agilidade aqui, para não ficar toda hora minimizando uma e abrindo na outra. Então vamos aqui, então é nome, depois os bimestre, que é primeiro bimestre, depois o terceiro e vai até o quarto. Vamos essas duas células, clicamos ali, vamos a partir da terceira célula já fazer a edição na parte aqui de cima, para que é bem mais rápido. Vamos fazer a edição, ok. Após terminarmos de fazer as edições, vamos terminar. Vamos colocar então lá embaixo a condição para estar passando de ano. Tá, aqui é resultado e aqui peraí, deixa eu arrumar aqui. Média, ok. E aqui o resultado, se a pessoa foi aí aprovada ou reprovada, certo? Então podemos agora ampliar, maximizar. Agora aqui embaixo vamos definir a condição para ela passar de ano. No caso, como escola particular, a média tem que ser 7, ok? Os alunos então eles têm que ter uma média de no mínimo 7. Vamos mesclar e centralizar as células. Ok, como aprendemos nas aulas anteriores, certo? Agora vamos colocar, para ele não centralizou tudo, vamos arrumar novamente, selecionamos as células, mesclar e centralizar, ok, ele mescla e centraliza. Agora vamos colocar o valor da nota que os alunos terão que ter para estar passando de ano, no caso o valor 7, definimos aí, ok. Vamos mesclar e centralizar aqui também, selecionar a célula, clicando na primeira e arrastamos para a segunda, ok, mesclar e centralizar. Após isso, vamos dar uma corzinha, dar uma personalizada. Aqui é a mesma coisa, só personalizando o número 7, colocar um azul, certo? Vamos então definir os nomes dos alunos, ok? Fazer toda a edição com os nomes. Vocês podem colocar o nome que vocês quiserem, ok? Podem preencher até o final. Se deixar o boletim maior ou menor, aí fica a escolha de vocês. Se vocês quiserem deixar maior ou menor, mas
apenas para aprender. Mas a quantidade que eu estou fazendo não vai ter muita diferença. Não tem diferença nenhuma, ok? Vamos fazer a edição já mais bonitinho, deixar bem formatado. Certo? E ampliamos um pouquinho para deixar melhor. Vamos definir o valor das notas de cada bimestre e de cada aluno. Vou colocar qualquer número para ir agilizando. Tá, aqui eu não coloquei. Tô dando 2 enter, ele tá pulando célula. Terminar aqui, após eu terminar eu volto para terceira célula e coloco novamente. Ok? Sempre que você terminar, nunca passa a seta pro lado, sempre dê um enter e depois utiliza a seta para. Ok? Aqui vamos colocar qualquer nota. E a gente fica decorando a nota aqui, a gente fica colocando essa nota alta, então a gente sabe que vai passando, a gente vai colocando alta e baixa pra meio que ficar meio como surpresa o resultado final. Ok, terminando aqui. Vamos agora deixar certinho o tamanho de cada célula, deixar bem alinhadinho. Ok. Eu vou mostrar para vocês uma curiosidade referente à impressão. Se nós selecionamos tudo e clicamos em visualizar, ele vai para a impressão apenas aquela parte que selecionamos. Que às vezes você fez a célula, colocou na metade da folha e não foi para a impressão. Por causa que ele começou do começo. Agora, se você seleciona seleciona, depois clica e dá um Ctrl P, aquela parte vai para a impressão e aquela parte selecionada. Ok, vamos terminar de arrumar aqui. Ele automaticamente, quando eu selecionei e cliquei para fazer a impressão, ele deu uma pequena desalinhada. Ok, pessoal, então nessa aula criamos apenas o layout, ok? De como criar um layout. Na próxima aula vamos utilizar a fórmula média que já aprendemos e a fórmula C para saber